Irmãos, vamos abrir lá em 1 João, capítulo 4. João, capítulo 4. João, capítulo 4, no versículo 15, diz assim: Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Mais uma vez, qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Irmãos, amigos, há poucas coisas no mundo que fazem uma pessoa mudar radicalmente. Alguns tentam mudar em razão de um novo relacionamento, né? Você começa a encontrar uma moça ou um rapaz, vice-versa, e aí você quer agradá-lo, né? E aí aquela toalha molhada você já não bota mais, você quer causar aquela boa impressão. Mas isso, com os decorrer dos dias e dos anos, se esvai, porque a toalha volta a ficar em cima da cama. Porque o que você é verdadeiramente está aí. Você está tentando fazer alguma coisa ali, talvez, no primeiro momento, para causar uma boa primeira impressão. Um casamento, às vezes, muda um pouco a pessoa, mas não radicalmente. Porque aquilo que você já foi ali moldado durante a educação, os tenros anos. Erra muitos que pensam que o casamento muda as pessoas. Alguns falam, eu mudo essa pessoa depois. E o que acontece? Não muda nada, né? Só uma pessoa é capaz de mudar a outra, depois eu falo sobre isso. Às vezes um emprego, né? Você quer um emprego, você almeja alguma coisa e você muda o seu comportamento, a sua rotina para conseguir aquele emprego. Ou às vezes o próprio filho, né? A vinda dos filhos muda um pouco as coisas, mas não de forma radical. Às vezes a gente fala, não, mas eu vou fazer isso aqui agora. E a gente sucumbe ao primeiro desafio, à primeira barreira, né? Nesses exemplos que eu te dei, que eu dei para os irmãos. A gente também, às vezes, faz votos de mudança quando a gente tem alguns indícios com relação à nossa saúde. Diabetes, colesterol, que mais? Obesidade. A gente faz as promessas das dietas que nunca chegam na segunda-feira. A segunda-feira sempre é a próxima. Aquele toicinho não é tão ruim assim para o meu colesterol. A carne de porco não é tão ruim para o meu colesterol. Uma bala não vai fazer diferença para o meu nível de açúcar. E a gente sempre vai deixando isso de lado. Mas uma coisa, irmãos, assim, que nos chama a atenção, e talvez hoje no mundo moderno, que nos chama a atenção é uma doença chamada câncer. E o câncer, ele tem diferentes níveis, né? Tem aquele câncer que você, descobrindo no início, você consegue tratá-lo, você consegue resolvê-lo, né, rapidamente ali com as medicações, com as quimioterapia, radioterapia. Mas existe aquele que ele vem de súbito e você não tem muito o que fazer. Recentemente morreu uma pessoa lá na empresa que eu trabalho. Entre o dia que ele descobriu e o dia que ele morreu, foram 3 semanas. Porque foi assintomático, sem nenhum sintoma. Do dia que ele descobriu ao dia que ele morreu, foram 3 semanas. E aí isso te faz pensar a respeito. E se essa notícia chegasse hoje para você? Você é acometido dessa doença, mas diferente dessa pessoa que só soube ali nos últimos momentos, você é advertido pelo médico. Fala, você de fato tem uma doença grave e você tem hora e data de validade. E é sabido isso para você. Isso não muda toda a sua perspectiva? Não muda a forma como você vê as coisas? Hoje a gente faz as coisas baseado num elemento que se chama tempo. E a gente acha que nós temos todo o tempo do mundo. Quando a gente briga, a gente acha que depois vai ter uma oportunidade para se desculpar. E a gente adia, ao invés de resolver hoje, agora. Não, eu falo com a minha esposa amanhã, semana que vem, e aí vai, né? Amanhã eu compro o carro, amanhã eu compro a casa, amanhã eu resolvo isso. A gente sempre posterga, amanhã eu resolvo a torneira que vai vazar, enfim. A gente sempre baseia as nossas decisões nisso, no fator tempo. A gente acha que a gente tem tempo. Mas com uma doença dessa, o tempo não é mais um luxo seu. Porque o tempo ele tem data de validade. Então você começa a ver as coisas de uma outra perspectiva. A perspectiva da finidade, ou seja, alguma coisa vai acabar.
Então, é o momento de você, se você tem que fazer alguma coisa, faça agora, né? Naquele curto espaço de tempo. E é um momento também que eu acho que nos deve fazer, pensando nisso e nesse fato que aconteceu, que nos leva então a refletir a respeito também do que? Da nossa consciência e aquilo que nós fizemos com relação ao passado, né? Você deve, fico imaginando, se eu tivesse uma doença dela, falar, será que eu fui um bom pai, eu fui um bom marido, fui um bom filho, fui um bom membro? Bom, o que eu fiz no passado já foi, certo? Mas e a esperança, que é daqui para frente? Nós que já somos servos de Deus, nós temos viva a esperança sobre aquilo que vai acontecer conosco e isso nos guia. Mas se você não tem essa esperança, talvez seja um momento de aflição. Talvez seja um momento de peso na consciência, de angústia, e fala, tá, quando o meu último suspiro for dado nesse corpo, o que vai acontecer comigo? E muitas pessoas se debruçam sobre isso, por isso que às vezes o velório ele é um desespero, e não um momento de, claro, de sentimento, de falta por um ente querido, mas um momento de desespero. Exatamente porque não há a esperança. Porque a gente baseia todo o nosso conceito de vida nisso daqui. E uma vez que ele está debaixo da terra, acabou. A palavra de Deus, ela é assertiva, irmãos. Ela não dá margem para nós ficarmos divagando a respeito do que acontece depois que você está 7 palmos debaixo da terra. As pessoas ficam elucubrando o que vão acontecer, se eles vão nascer depois de novo em forma de cachorrinho, se vão nascer em forma de, não sei, se vai evoluir. Talvez na próxima, se eu ainda preciso melhorar, talvez eu volte, né? Eu volte como um cachorro, porque cachorro agora tem uma vida boa, né? Talvez o ser humano não está tão bom. Brincadeiras à parte, irmão, as pessoas ficam elucubrando, pensando a respeito do que acontece pós-morte, mas a palavra de Deus, ela é assertiva a respeito do que acontece. Não precisam abrir, mas em 2 Coríntios 5:10, quando Paulo fala ali aos irmãos, fala a respeito do nosso uso do corpo, porque estava sofrendo provações, e Paulo fala para os irmãos, nós estamos aqui para isso, nós estamos aqui para sofrer. E a quem disso, se depois perdermos o corpo, nós temos uma habitação muito melhor nos céus, feita por Deus. Então, o corpo se esvai. E o importante a respeito do nosso corpo, lá no versículo 10, ele fala, todos iremos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o que tiver feito, por meio do corpo, bem ou mal. Então, o corpinho que você recebeu, que não foi seu, alguém te deu. Não foi você que definiu a sua cor, o seu cabelo, nada, alguém te deu, né, o seu corpo. Seu pai e sua mãe te deu o corpo e alguém, o pai e a mãe deram para eles, e Deus, lá do passado, deu para a raça humana. Foi dado para você, e você vai dar conta do que você fez com ele perante Deus no dia que o seu último suspiro foi dado. Outra coisa que é falado lá em Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra, como é plano da morte e do corpo, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Então, 2 verdades absolutas. O seu corpo, ele volta à terra, e o espírito que foi dado por Deus, ele volta àquele que o deu para o quê? Julgamento. Para que o quê? Você seja julgado pelo bem e pelo mal que você tiver feito com o corpo. Então, irmãos, é uma verdade, são verdades absolutas que nós cremos, e a pergunta que você deve se fazer é o seguinte, você está preparado para esse dia? Na hora que o seu corpo se esvair e você comparecer, o seu último fôlego for dado, você comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que você seja julgado por aquilo que você tiver feito com o seu corpo, para que você dê conta do tempo que você passou nessa terra, para que você volte a dar contas ao Criador, aquele primeiro que soprou o fôlego da vida em Adão. A pergunta que eu te faço é, você está preparado? Você está preparado para dar conta daquilo que você fez? Irmãos, assim como essa questão do câncer que a gente brincou, o câncer ele talvez muda toda a sua perspectiva em como aproveitar a vida, o fato de nós termos a Cristo, e fala aqui, ó, qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus, essa afirmação não é uma afirmação banal, não é uma afirmação simples. Ela muda toda e completamente a nossa vida. Quando você fala que o Senhor Jesus é o Filho de Deus.
Porque essa afirmação, por trás dela, está carregado de um significado enorme e imenso, que eu vou tentar, se o senhor me ajudar, a explicar um pouquinho. E não é só meramente uma questão do Cristo encarnado, mas o que isto representa, e o que isso representa principalmente para mim e para você. O fato de Jesus Cristo ser o Filho de Deus, isso muda completamente o que você pensa a respeito de você, a respeito dos que estão ao seu redor, e a respeito do que você até acha em relação ao mundo. Lá em João 9, fala a respeito da cura de um cego de nascença. Um cego que desde o seu nascimento era o quê? O cego era cego. Irmãos, o que o cego tem como perspectiva de mundo? O tato. Boa, irmão. Ele tem o tato. Ele pode, pelo tato, falar isso é redondo, isso é quadrado, mas ele pode tentar imaginar, mas ele nunca viu. Ele não, diferente de nós que já vimos e temos uma noção, e depois que você fica cego, se alguém te fala como é uma bola, você tem a imagem da bola na tua cabeça, porque você já viu. O cego, de nascença, ele nunca viu uma bola. Você até pode falar para ele que é uma esfera, mas ele não tem a imagem, ele nunca viu uma bola. Ele vai tocar, tá? Isso é quadrado, isso é redondo, mas ele nunca viu. Quando ele passa a enxergar, muda totalmente a perspectiva dele, não é verdade? Irmãos, quando você olha uma comida e você olha feia, dá vontade de comer? Não dá, a comida pode ser maravilhosa, mas se você olha para ela, muda a sua perspectiva, mesmo que o sabor dela seja bom. Irmãos, aquele homem, teve mudado a sua perspectiva através da cura que o nosso Senhor Jesus fez a ele. O Senhor Jesus curou ele num dia de sábado. Um dia no qual o povo judaico não deveria fazer absolutamente nada. E ele foi curado, interpelaram ele. Por quê? Quem te curou? Ele falou, foi esse homem aqui. Não, esse homem é pecador. Eu quero que você, no versículo 24, fala, não, declara aqui que esse homem é pecador. Ele falou, se é pecador eu não sei, porque eu era cego, eu vejo. Interessante a respeito de como a coisa muda a nossa perspectiva, que a gente não consegue voltar atrás. Aqueles homens insistiram, não foi isso? Insistiram para que ele falasse que Jesus era o quê? Um pecador, que não era temente a Deus. E ele lá, depois no versículo 30, ele fala, uma coisa eu sei, que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente e faz a sua vontade, é esse homem. E aliás, eu nunca escutei que alguém haja curado alguém cego de nascença. Então, eu era cego, agora vejo e eu creio nesse homem. Acabou. Por quê, irmãos? É difícil você refutar aquilo que você crê, que muda a sua perspectiva. Aquele homem, ele teve a sua perspectiva totalmente mudada por Jesus Cristo. Então não adiantava aqueles homens tentarem empurrar a goela abaixo, fala que esse homem é pecador, fala isso. Não dava. Assim, irmãos, como nós, se nós temos Jesus Cristo como nosso Salvador, e entender um pouco melhor do que isso quer dizer para nós, a gente não pode voltar atrás. É uma verdade para nós, é uma verdade para você, irmãos, irretratável. Você não pode depois falar, agora eu vou voltar como eu era antes. Não. Por quê? Porque ela muda a sua perspectiva. O que Pedro fala lá também em João, quando alguns começaram a se desviar? Porque talvez a mensagem de Cristo, Jesus fazendo ali a mensagem dele, e Jesus fazendo os milagres, muitos se empolgaram, não foi? Muitos iam lá na ondinha junto com os apóstolos. E aí faziam curas e faziam milagres. Todos estavam ali na onda. Mas quando Jesus, no capítulo 6, começou a dizer que ele era o pão da vida, e quem tivesse acesso ao Pai deveria comer a sua carne e beber o seu sangue, alguns falaram assim, opa, esse tá louco, hein? Como é que eu vou comer a carne? Não entendiam o que Jesus estava falando, num sentido figurado. E aí começaram o quê? Se desviar. E aí Jesus falou, Pedro, você também quer se desviar? Se desvie. E aí Pedro fala o quê para ele? Senhor, aonde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, para aqueles homens, aqueles verdadeiros discípulos, Jesus havia mudado toda e completamente a sua perspectiva, a sua realidade. Então não dá para você voltar atrás.
Por isso, irmãos, é difícil entender algum cristão, alguém que se diz cristão, que esteve na casa de Deus, congregou, comunhou, entendeu, se lambuzou das palavras do Senhor, querer voltar para o mundo, porque a nossa perspectiva ela foi mudada. Como você vai voltar a ser um porco no espojador de lama? É isso, acho que é isso. Se agora você é novo, a sua mente é renovada, como você ainda quer viver no pecado? Não faz sentido. Porque o que nós vemos na palavra de Deus é que quando nós entendemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, isso é tão forte, nós entendemos o que isso significa para nós, que essa é uma verdade irretratável. Você não tem como voltar atrás. E não quer dizer que você não vai sofrer, vai ter percalços, vai ter desafios, porque ainda nós somos de carne. Mas no seu interior, o seu homem anterior, ele quer viver essa nova vida. E não tem como mais ele voltar atrás. Por isso que esse homem interior nos ajuda e nos alimenta para que nós estejamos preparados para aquele dia. Que se for você o que tiver com câncer, que você esteja talvez triste porque você vai deixar de ver os seus amigos, a sua esposa, o seu filho, mas jamais angustiado, jamais desesperado, porque você estará a um passo de encontrar o Mestre. E isso te revigora. É algo que muda a gente, irmãos. Se não mudou você, que você pense, porque não dá mais para a gente voltar atrás. Irmãos, as pessoas talvez nos chamem de bitolados, porque nós falamos de Cristo, mas o que Cristo representa para o mundo? Cristo mudou a forma como a sociedade é organizada. O nosso calendário é baseado no quê? No quê? No nascimento de Cristo. Nações foram formadas porque eram perseguidas e eles queriam cultuar a Deus, e essas pessoas foram para outros lugares e ali povoaram para que livremente pudessem fazer o quê? Glorificar Jesus Cristo. Esse aqui é o livro mais lido no mundo e mais vendido. Ele fala sobre o quê? Jesus Cristo. Jesus Cristo é pouca coisa? Não me parece. E as pessoas não têm curiosidade de saber o que de fato é Jesus Cristo. O que de fato quer dizer essa verdade. Qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele. Será que você ainda não atinou, não aguçou a sua curiosidade para saber que raio é esse Cristo? O que ele fez? Que ele mudou tudo ao meu redor. E bitola essas pessoas que vão todo dia após dia falar dele. Pensando nessa mensagem, eu pensei a respeito dos nossos filhos, né, irmãos? Os nossos filhos não vêm na igreja domingo após domingo. Fala para ele, aqui, não faz isso porque Deus não gosta, não faz isso porque... Esses meus pais devem ser bitolados, né? Estou dizendo no sentido aqui, brincadeira, mas eles olham a cada vez a gente falando e referenciando a nossa vida baseado em quê? Em Jesus. Oxalá que essas sejam as coisas que aguçem ele, a que eles possam conhecer mais a respeito de Cristo. Porque o encontro deles não é... Nós podemos ajudá-los, mas eles sozinhos têm que encontrar com o Mestre. Mas, irmãos, por que eu quis dizer isso? Para dizer que a nossa perspectiva ela muda completamente a partir de Jesus. Jesus não é algo banal. Jesus não é algo trivial, meu amigo. Não ache que todo mundo falando de Jesus, mesmo que essas igrejas erradas falem um monte de baboseira, e falam mesmo, mas de alguma forma está sendo pregado o Evangelho, está expandindo o Evangelho. Quem aqui já não foi evangelizado por alguém que nem está na igreja hoje? Já ouviram falar no pastor Jerry? Enquanto ele pregou, foi útil. Não foi? Homem de Deus, enquanto foi aqui. O que ele está fazendo hoje, eu não sei. Não me pergunte. Mas Deus usa, irmãos, as pessoas de diferentes formas para transmitir a sua mensagem, para que o nome de Cristo seja exaltado. E será que isso não te aguça você entender que raio é esse Cristo?
Que diferença que ele faz? Irmãos, as pessoas querem morar fora do Brasil. Elas não pensam duas vezes, né? Elas vão para fora do Brasil, passam dificuldade com língua, com preconceito, porque tem, viu? Tem. Mas nós recebemos um convite da parte de Deus para viver com Ele eternamente. É nos falado que nós não teremos fome, não teremos sede. A paz, ela reinará nas quatro extremidades. E as pessoas escutam a respeito de Deus, escutam a respeito dessa esperança, e as pessoas continuam vivendo a sua vida de forma trivial, como se nada tivesse acontecido. Então, a verdade de Deus parece que não muda a vida das pessoas, mas deveria mudar. E o grande problema é porque, quando nós entendemos Jesus Cristo, e esse talvez seja o maior problema, quando nós entendemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nós entendemos que Ele é o quê? Ele é o protagonista. Ele é a razão pela qual nós estamos aqui, e não você, e não a raça humana. A raça humana deixa de ser o fim em si mesmo. Porque hoje as pessoas vivem para o seu próprio umbigo, para a construção de uma sociedade melhor, para que o homem seja melhor e blá 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 e blá 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 blá. Irmãos, tudo isso é balela. A palavra de Deus fala que tudo foi criado por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas são voltadas para engrandecer o nome de Jesus Cristo, inclusive eu e você. E aí você deixa de ser um pouco menos egoísta e achar que a sociedade são os homens. Se a sociedade vivesse da forma como deveria, aí sim seria um bom lugar aqui. Mas não é, a sociedade vive para engrandecer o próprio homem. E por isso que ela não consegue enxergar, depois nós vamos falar, enxergar essa pregação, falando, ó, vem morar comigo, vem viver comigo. Não parece uma coisa meio óbvia se alguém te oferece algo bom você aceitar? Mas por que as pessoas não aceitam? Por que as pessoas não aceitam que Jesus Cristo é o Filho de Deus? E que Ele tem um lar para... Não querem porque eles não querem renunciar a si mesmo, eles não querem renunciar ao protagonismo da raça humana. E o que acontece? Tá bom, vamos imaginar que você eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o que isso muda? Bom, isso muda tudo. Porque Ele veio ao mundo, Ele veio em corpo, teve sede, fome, ao fim foi morto para quê? Para que você cresça nele. Esse era o propósito. Porque Deus não enviou o seu Filho para que Ele fosse reconhecido como uma sumidade. Nossa, Cristo fez grandes maravilhas. Cristo agora é reverenciado pelos povos. Não. Qual que era o intento? Qual que era a vontade? Que nós crêssemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Porque se não tiver esse fator, o restante nada mais importa. Muitas pessoas falam de Jesus Cristo, mas não creem que Ele é o Filho de Deus. Para essas pessoas, Jesus Cristo não tem efeito nenhum. Nenhum, zero. Mas para aqueles que creem, isso sim. Então, irmãos, a partir do momento, e amigos, quando você entende que você não é protagonista, que Jesus Cristo é o protagonista, Ele é a razão pela qual nós deveríamos viver, aí você começa a entender que todas as outras coisas são o quê? São secundárias. Vou citar só alguns exemplos aqui, tá? Qual a razão de você estudar? De você fazer... Eu não estou dizendo que nós não precisamos estudar, mas pessoas que vivem só para isso. E largam tudo em razão só de estudar e alcançar o objetivo de ser o mais intelectual, o mais blá blá blá. PhD, doutorado e todas essas outras coisas. O que adianta você se encher de conhecimento se no final do dia a raça humana não é protagonista? Quando o seu corpo for findado, o seu espírito vai dar conta, e o seu espírito, o conhecimento que você adquiriu de física quântica, vai valer o quê? Na vida espiritual. Vai valer o quê se você sabe 5 ou 6 línguas? Vai valer o quê se você sabe matemática melhor do que ninguém e que você sabe história melhor do que ninguém? A palavra de Deus fala em 1 Coríntios que ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, se eu não tivesse amor, de nada valeria. Você pode ser super, irmão e amigo, super de conhecer as coisas,
mas o seu conhecimento ele é inútil para a sua alma. Porque não é o conhecimento que te capacita. Não é o conhecimento que te leva ao conhecimento de Deus. O conhecimento humano, né? É isso que eu quero dizer. Então, você se encher de estudo vai fazer de você uma pessoa, talvez, humanamente bem reputada na sociedade. Quantas pessoas nós não temos na sociedade bem reputadas e gostam de quando vão ser convidadas, elas colocam no tapete vermelho, esse aqui é o grande doutor XYZ, PhD, e ele entra naquele tapete e gosta de ser reverenciado e bate. Quem aqui já não chamou seus professores de mestre? E eles se enchem com a bola, assim. Nós temos que buscar conhecimento. A palavra de Deus fala que nós temos que buscar sabedoria. Mas não em si mesmo. Não pela sabedoria, mas porque nós queremos usá-la para algo maior, que é engrandecer o nome de Deus. Então, o estudo, toma cuidado se você se bitola com o estudo. Um outro exemplo. Qual que é a razão do trabalho? Irmãos, eu brinco porque eu vivo muito isso onde eu trabalho. O trabalho é o fim em si mesmo para muitas pessoas. Quem aqui tem LinkedIn? Tem pessoas que vivem no LinkedIn. Fica lá um tempinho. Eu tenho que usar LinkedIn por questões de trabalho também. As pessoas estipulam a sua vida e rotulam a sua vida e mostram o que fazem baseado no LinkedIn para mostrar à sociedade o quão bom profissional, e a promessa ou a noção de alegria baseada no sucesso profissional. Então, quando você está desempregado, você é o quê? Não sucedido? Quando você tem um emprego menos favorecido, você então é menos sucedido? E as pessoas reputam isso, né? Colocam um cargo bem bonito no LinkedIn. CEO. Em inglês, que é presidente. Vai. Por que você não quer ser o analista no CEO? O analista soa muito chinfrim. Brincadeiras à parte, irmãos. As pessoas colocam a sua vida no trabalho. Nós temos que trabalhar. Do suor do seu rosto comerás. Temos que comer, nos capacitar. Mas, de novo, não é o fim em si mesmo. E se Jesus Cristo é o fim das coisas, o trabalho não pode ser o fim. Jesus Cristo, sim. E enquanto eu não encontrei com ele ainda, eu preciso comer. Então, eu preciso fazer algumas coisas. Mas a palavra de Deus fala em 1 Timóteo que nós temos que orar pelos reis, pelos governantes, para que nós possamos ter uma vida quieta e sossegada. Então, cuidado, jovem. E eu falo isso para aqueles que olham assim a empresa e trabalham como tudo na vida. Cuidado com a ascensão profissional. Talvez você vai ser bem sucedido se você não procurar as coisas. Deus vai te dando. Agora, se você vai buscando, cuidado onde você se enreda. Mas qual a razão do trabalho? No dia que você comparecer ante o tribunal de Cristo, vamos lembrar, isso tudo é para lembrar lá no começo, quando eu dei a introdução. Quando você comparecer ante o tribunal de Cristo, o que vale o seu estudo? O que vale a sua carteira profissional? Que você foi gerente, ajudante do McDonald's ou qualquer outra coisa? Não vale de nada. O que você tem feito para se preparar para aquele dia? Não é material. Qual a razão da família? A família é coisa de Deus. Nós temos que estar cuidando dela. Mas a palavra de Deus fala que aquele que não aborrecer a pai e mãe, a esposa e filhos, e não não é digno de mim. Estava tentando lembrar qual que era a palavra. Que fala o preço do discipulado, lá em Lucas 14, 26. E a questão aqui, irmãos, a questão é do venerar a família. Tem pessoas que veneram pessoas. Vocês conhecem essas pessoas que veneram pessoas? Tem pais que veneram filhos, filhos que veneram pais, maridos que veneram esposas, que veneram pastores e outras pessoas e querem botar honra e glória e família, isso. E a palavra de Deus falou, aquele que não aborrecer pai e mãe não é digno de mim. Irmãos, a palavra de Deus fala a respeito do julgo desigual lá, quando um dos cônjuges vem ao conhecimento do nosso Senhor, e fala assim, se um dos cônjuges quer habitar contigo, ou seja, ele não dificulta, não lembro agora o termo, mas não dificulta que você continue louvando a Deus, coabita com ele em paz. Mas, imaginemos que você tem um marido e ele fala, eu te proíbo de ir para a igreja, eu te proíbo de você louvar esse Jesus Cristo.
A resposta é simples. Separa dele e fica solteira. O preço do discipulado. Mas as pessoas não querem fazer isso. As pessoas querem continuar fazendo as mesmas coisas. Porque qual que é a razão da família também? É muito bom, não, eu adoro minha família, minha esposa, meus filhos, não me entendam mal. Mas nós teremos uma outra família no céu. O relacionamento que nós teremos lá é outro. Nós não vamos ter essa relação que nós temos hoje aqui, essa forma do amor que nós temos aqui com as pessoas. E isso também não vai adiantar. Eu falar que eu fui um bom pai. Eu não fui à igreja porque eu fui um bom filho, meu pai me proibia, então eu não fui, eu fui obediente a ele. Bem, errado. Né? Qual a razão, então, de amarmos o mundo? Irmãos, eu nunca vi tanta pessoa que ama o mundo hoje, preocupada com aquecimento, preocupada com os mares, com tudo. Nós temos que cuidar das coisas de Deus, irmãos. Mas, de novo, você pode ser o maior colecionador de latinha que já existiu na face da terra. O fato de você ser um bom cidadão também não te credencia para o reino dos céus. Porque não é critério. O critério com Deus é espiritual. E a propósito, Apocalipse 21 fala que nem mar vai existir. O mar que é tão bonito, nem vai ter. Então, desapega a terra. Pensa nas coisas que são de cima. E o último, só estou citando alguns exemplos do nosso corpo, né? Nós valorizamos muito o corpo, a sociedade valoriza muito o corpo. Nunca se houve tanto dinheiro gasto em academia. As academias rachando de ganhar dinheiro porque as pessoas querem ficar fortinhas. Querem estar em boa forma. Às vezes é necessário, né? Às vezes a gente está passando da conta. Mas não é só isso. Às vezes é o quê? É o culto ao corpo, é a veneração, a adoração. E o que 1 Timóteo 4,16 fala? Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade de tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de por vir. Irmãos, a piedade, o amor às coisas de Deus, ela é boa agora e depois. A veneração a Deus, a veneração às coisas do nosso Deus, você aprender dele, você fazer as coisas dele, é boa agora e boa e depois, porque você vai ser galardoado, você vai ser recompensado por Deus, você vai falar de Deus lá no porvir. Agora, o seu bíceps, ou o seu quadríceps, ou o seu corpo, ele vai para a terra. Seja você forte, gordo, magro, baixo, não interessa. Porque o seu corpo vai ser outro. Muitos já se alegraram, né? Falou. Brincadeiras à parte, irmãos, mas eu sempre faço isso. O que vale? E as pessoas tratam a vida com leviandade. É claro que é importante se cuidar, mas qual que é o mais importante? O corpo espiritual, você tem se preocupado? Porque a gente achar, esses dias eu escutei uma pregação, falar assim, o pastor falava, você achar que a vida é só isso aqui, é ser muito bobo. Você achar que o ser humano, uma máquina complexa, foi criado a partir do nada, porque é o que falam. Do nada veio. E aí evoluiu, e de repente parou de evoluir. E não evoluiu mais. Parou. Ninguém viu mais um macaco virar pessoa. Ninguém mais viu, mas vamos acreditar. Vamos acreditar que é verdade. As pessoas continuam nesse engano. As pessoas continuam nessa fantasia de achar que a vida é só aqui. Então a gente se preocupa com comida, se preocupa em saber todos os detalhes das viagens. Cara, irmão, é gostoso viajar, mas tem gente que tica lá todos os destinos, top 10 do TripAdvisor, e se eu não fizer isso aqui em vida, eu morro. E se preocupando com a vida. E achar que o ser humano, que é uma máquina complexa, esse dia a gente estava conversando, as pessoas deixaram de fazer as grandes perguntas. Por que eu estou aqui? Para onde eu vou? Para onde eu vou quando isso aqui foi embora? Então, você achar que isso aqui é só isso aqui, você achar que o homem que está dentro de nós é só corpo, e que depois você vai reencarnar, ou vai acontecer, é muito pouco. Desculpa. Como esse pastor falou, é ser muito bobo em achar que a vida é só isso.
Porque um dia, como nós dissemos, você vai voltar ao pó, você vai voltar àquele que te deu o teu espírito e você vai dar conta. E se você não estiver preparado, assim como fala em Lucas 12, fala a respeito do rico. Ah, porque esse come, bebe, folga, porque você tem muito dinheiro para muitos anos. Não foi isso que o rico falou? E aí a palavra vem: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Para quem é? Para quem é o que você tem preparado? Você tem vivido para quem? O que você faz hoje é para quem? É para você? Então eu tenho uma má notícia: você está com um problema. Porque nada disso que nós dissemos que nós fazemos para nós nos matamos por essas coisas, que eu exemplifiquei aqui, o estudo, família, trabalho, amor, corpo, nós nos matamos por isso. Tudo isso fica. Tudo isso fica. E o que você tem preparado? Nós continuamos a viver nesse mundo, quando nós conhecemos a Deus, nós continuamos a viver esse mundo, mas com uma outra perspectiva. De que isso aqui, ele é passageiro. Ainda aqui em 1 João, vocês ainda estão lá, né? 1 João, no capítulo 9, ele fala assim, no versículo 9, perdão. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Essa é a diferença. Quando você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, há um sine qua non, há uma condição. Quando você entende isso, e você entende que você então não é mais protagonista, a raça humana não é mais protagonista, ou seja, o fato de eu estar aqui é porque Deus quis que eu estivesse aqui, e você agora Deus quer que você viva para o Filho dele. É o que está escrito aqui. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então você não tem mais uma vida segundo o teu olhar, segundo o teu querer. Mas uma vida, quando você entende de fato o que quer dizer essa palavra, Jesus Cristo, Filho de Deus, você quer viver para Ele. Porque Ele se fez carne, habitou entre nós, para que nós pudéssemos ter acesso a Ele. Porque nós estávamos desgarrados, nós éramos distantes. Então, pensa nisso. Pensa nisso, meu amigo. No dia que você comparecer ante o tribunal de Cristo, o que você tem preparado? Você andou e viveu segundo o nosso Senhor Jesus Cristo? Por Ele, para agradar a Ele? Ou você viveu para agradar a si próprio? Aqueles que te falam, aqueles que te prometem, não, você consegue ainda fazer o que você faz hoje para agradar você, e você ao mesmo tempo consegue conciliar as coisas de Deus. Se alguém te fala isso hoje, afasta-te deles, são mentirosos. Porque não existe, a palavra de Deus fala, não existe morno. Ou você é frio, ou você é quente. Porque o morno, a palavra de Deus usa um termo forte, fala que você é vomitado. Então não dá para você ficar no meio termo. Temos que ser igual aquele cego, quando alguém estava lá, os escribas e os fariseus insistindo com ele mudou a sua perspectiva e não a fazia quem ele derredasse daquilo que ele acreditou. E quem mudou a perspectiva dele. Então, se nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e por Ele nós devemos viver, como nós acabamos de viver agora, não dá para você viver com um pé aqui e um pé lá. E é muito fácil de a gente identificar isso. Aqui mesmo em 1 João, vira uma página. No 4, capítulo 4, no versículo 5, Aqui está falando a respeito dos falsos espíritos, né, que nós virão tempos tormentosos, onde espíritos da parte de Deus e não da parte de Deus, e você tem que saber reconhecê-los. E aí, no versículo 5, ele fala assim, do mundo são, por isso falam do mundo, falando dos espíritos do erro. E o mundo os ouve. Mas nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Irmãos, é muito fácil distinguir quando uma coisa é da parte de Deus e quando uma coisa não é da parte de Deus. Então as pessoas vendem esse evangelho conciliatório, que você pode continuar vivendo a sua vida como você está vivendo ela, mas ao mesmo tempo você pode ter acesso ao Pai e você vai para o céu quando morrer. Não é isso.
A palavra de Deus fala, não. O mundo, ele fala isso, as pessoas acreditam porque você é do mundo, você não é de Deus. Porque se você, de fato, for de Deus, você vai entender o que é falado. Não caia nesse espírito do erro, né? Alguém, esses tempos atrás aí, um tal de João de Deus, fazia curas, fazia milagres, usando o próprio nome de medianismo que fala, né? Medianismo? Usando o nome de Deus. Como pode o que ele fazia coadunar com as coisas de Deus? Se nós, de manhã, hoje, entendemos que Deus é santo. É fácil você identificar isso. Como a gente pode aceitar um evangelho que fala de prosperidade? Não, você pode continuar fazendo o que você está fazendo aí, perseguindo, matar todo mundo para conseguir essa promoção, esse cargo, e ser ainda um filho de Deus. Quando a gente fala que quando a gente olha na palavra de Deus, que o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça, e ele fala que não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Mas as pessoas falam para você ir atrás. Então você escuta isso. A palavra de Deus ainda fala lá em João que quando Jesus Cristo viu lá no templo as pessoas fazendo a casa dele casa de comércio, ele foi lá e destruiu. Porque não faça da casa do meu pai casa de venda. Mas as pessoas vendem. As pessoas falam que você tem o evangelho para homossexuais, que você persiga a riqueza e que você não tem problema nenhum conciliar sucesso financeiro com a causa do Senhor. Mentiras. Mentiras. Porque onde um entra, o outro sai. E essa é o grande erro. A gente quer viver ainda para nós. Eu entendo não, é? Eu escuto que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas eu não consigo abdicar de mim mesmo. Eu não consigo abdicar da raça humana. É preciso que você viva por Ele. É preciso que você, quando você entende isso, você escuta e, peça ao Senhor que abra teu coração, a tua mente. Quando você repetir essa palavra, Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele possa esclarecer a sua mente. Para que você possa, de fato, entender o que essa palavra significa. Para que você possa viver segundo essa expectativa e não ainda com a sua expectativa, aquilo que você quer. Irmãos, não sabe agora, graças a Deus, estou viajando bem menos, né? Mas em 2011 eu viajei 2 meses a trabalho e eu lembro que foi quando o Henrique nasceu, meu filho nasceu. E eu brinco que a empresa me deve 2 meses da vida do meu filho, que eu não vi. Por 2 meses eu não vi o Henrique, na época. E a expectativa que eu tinha para vê-lo na volta era assim, enorme. Porque imagina, era o nosso primeiro filho, os irmãos sabem quanto que a gente esperou por ele, né? Teve aqueles problemas todos. E a expectativa, sabe aquela expectativa do encontro? Aquela expectativa que você não cabe nem no peito? De esperar, de aguardar? Eu brinco assim, talvez essa expectativa que nós temos que ter, irmãos, a respeito do nosso Deus. Aquela expectativa de esperá-lo, que eu não vejo a hora. Eu não vejo a hora de estar com ele, eu não vejo a hora de encontrar, eu não vejo a hora de saber se está bem, como é que foi. É isso, né? Que você possa esperar, ter essa esperança nas coisas de Deus. Porque, de novo, não é que a vida aqui vai ser um mar de rosa, mas nós esperamos aquilo que está no por vir, para que você naquele dia, ante o tribunal, possa ter confiança. A palavra de Deus, essa eu quero que vocês vejam lá em Hebreus 13, fala dos heróis da fé. Só virar algumas páginas a mais aí. Hebreus 13. Hebreus 11, perdão. Hebreus 11. Depois de relatar aqui alguns exemplos dos heróis da fé, né? Noé, Abrão, Sara. E aí no versículo 3 ele fala assim: todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eu tentei aqui, você viu qual é a palavra, as palavras que ele coloca aqui nessa questão da esperança? É interessante, não? Crendo e abraçando-as. A coisa ainda não aconteceu, mas você já está ali abraçando, como se você já estivesse tocando. É isso que nós falamos da esperança. É uma esperança
viva, não uma esperança morta. As pessoas vivem... Sabe por que os cristãos, muitas vezes, irmãos, a gente fala, professa o nome de Cristo, mas a gente continua sendo assolado e vive vivendo murmurando, porque você não crê nessa esperança dessa forma, abraçando, desejando. Você só se lamenta pelo feijão queimado, pelo arroz queimado, pelo emprego não conseguido. E, eu queria ter protagonismo nessa vida. O protagonismo é de Deus. Ele é o Filho de Deus. E eu vou encontrar com Ele, e lá eu vou ser. Vou ter uma vida com Ele. Mas por aqui, você revestir no seu coração dessa esperança, é a força motriz, é o que te conduz. É o que conduz esses nossos irmãos do passado, que foram exemplos. Porque eles não pensaram eles não ficavam pensando nos agouros que aconteciam com eles, nos desafios. Eles pensavam no porvir. E é isso que era o que motivava eles, era o que, energia para eles. E é isso que deve nos energizar. É isso que deve te energizar, amigo. Mas Daniel, mas você está dizendo para eu viver uma vida em Cristo, e se eu vou esquecer o mundo? Você vai viver segundo Ele, e Ele vai fazer com que você continue vivendo aqui, porque todas essas pessoas viveram. E foram sustentadas, e foram supridas por Deus. Eles viveram uma vida terrestre sustentadas pela mão de Deus, mas sem o fim em si mesmo. Como a raça humana pede para que você faça. Para que você viva só para você. Pensa nisso, amigo. Por que não viver uma vida na qual você tem essa esperança, né? E é interessante também, confessaram que eram peregrinos e estrangeiros. E nós cantamos às vezes alguns hinos a respeito disso, né? Sou forasteiro aqui, peregrinando, não é isso? Falando a respeito da nossa condição. Por isso que o mundo não nos é pesado. É pesado para você, irmão, se abster de beber? É pesado para você se abster de, de adulterar, falar palavrão, fazer outras coisas? Não, irmão. Pesado zero. Porque eu estou aqui de passagem. Seja nos tenros anos da irmã Sara, seja nos mais avançados do irmão Cícero. Tem data, tem hora. Ela vai acabar. E a nossa vida de verdade está por começar. Por isso que é o que nos enche de esperança, por isso que naquele dia você não vai estar com medo. Quando a sua alma for cobrada de você, o seu último suspiro for dado, por isso que é motivo para nós de esperança e alegria, não de tristeza. Claro, a questão física nos dói o coração, mas a esperança, né, irmãos, nos enche de alegria, porque aí a nossa vida de fato vai começar. É aí que a nossa vida de fato vai começar. Então, irmãos, não há nada na terra que seja tão grave, tão definitivo, tão que não possa ser remediado, perdoado, esquecido, consolado, porque nós somos o quê? Peregrinos, né? Pois quem nos separará do amor de Cristo? Quem te separa? Certa vez conversando com uma pessoa, falando a respeito dessa questão de ateísmo e Deus, né? E aí tenho intimidade com essa pessoa e brinquei assim, falei com a pessoa: tudo bem. Façamos assim. Façamos dessa forma. Eu estou errado. Não existe Deus. Que mal aconteceu a mim? Vivi a vida. Depois, reencarnei, qualquer coisa que você acredite. Certo? Vivi minha vida. Agora eu te pergunto, e se você estiver errado? Aí ele pensou, eu falei: procura saber mais. Porque esse é um erro que você não vai ter uma outra chance. Você não vai ter uma outra chance para chegar lá ante o tribunal de Cristo e falar: agora eu entendi. Não, agora... O tempo aceitável agora de você entender que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E só por isso Deus está em você e você nele. Irmãos, para encerrarmos aqui, voltemos lá 1 João. No versículo 17 ele continua. 1 João lá no 4, né? No versículo 17 ele fala: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo.
No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Irmãos, creia. Irmãos, amigos, perdão. Creia. Essa é a nossa oração, nossa súplica para que você possa refletir a respeito da palavra do Senhor. Por que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à Terra? Por que é tão importante, e o versículo 15 ele fala, qualquer que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus está nele. Se faça essa pergunta, se questione. Não vá embora sem ter respondido isso no seu coração. E nós, né, irmãos, que já somos dele, que nós possamos viver essa vida segundo ele, não segundo nós. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Amém? Vivamos segundo essa esperança. E você que não tem a Cristo como Salvador também possa dizer nessa noite, ou durante a sua semana, que isso possa te incomodar, que você confesse que Jesus Cristo é o Filho de Deus.